E a gente vai direto para Goiânia, porque a repórter Marina Demore está, neste momento, com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Agora, eu vou passar já a bola para a Marina Demore te fazer a primeira pergunta, mas antes quero te agradecer. Parabéns pela sua vitória dos seus candidatos no estado e obrigada por estar aqui conosco, governador. Sou eu que agradeço essa oportunidade, sem dúvida alguma, foi uma vitória importante para nós aqui, já depois de 36 anos, a primeira vez que o governador elege um prefeito na capital, então foi muito comemorado. Governador, eu vou começar então fazendo essa entrevista. Quero desejar boa tarde para todo mundo que está lá no estúdio, também para o pessoal que está acompanhando a gente de casa. Parabéns pela vitória dos seus candidatos aqui em Goiânia, também em Aparecida. Foram vitórias muito importantes para o senhor, já pensando na relação da direita aqui em Goiás, que a gente viu que teve um embate, né, muito emblemático nesse segundo turno, que serviu aí de vitrine para o Brasil inteiro. Todo mundo ficou de olho nessa eleição aqui por conta desse cenário. Como é que fica essa relação com o lado da direita que se opôs ao senhor aqui no estado de Goiás, especialmente falando da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoiou o principal, né, o candidato que se opôs, portanto, a Sandro Mabel, Fred Rodrigues, que acabou saindo derrotado nesse segundo turno? Bom, primeiro também agradecer a todos que estão nos acompanhando, os telespectadores, como também toda a rede social. E muito obrigado, Marina, pelo espaço que a CNN está nos dando neste momento, para a gente poder conversar um pouco sobre esse dia após uma eleição em que realmente teve uma trajetória que fugiu totalmente da normalidade, não é? Ou seja, normalmente a gente faz as alianças com os partidos que compõem a base. E isto era o cenário onde eu iniciei, no começo do ano de 2024, um diálogo com o ex-presidente, com as lideranças do PL aqui no Estado, para que nós compuséssemos, tá certo, dentro de candidatos que seriam, de acordo com o seu potencial eleitoral, fossem ali escalados em cada uma das cidades, para a gente montar o espaço para o PL, para o União Brasil, para o PP, para os republicanos, o Avante, enfim, todos aqueles que participam da aliança no estado de Goiás, Marina. De repente, nós fomos surpreendidos, tá certo? Que o PL simplesmente chegou e já ditou as regras, já colocou a chapa, já não buscou diálogo na vice nem nada e simplesmente definiu as candidaturas e nos tratou como uma condição acessória, tá certo? E olha, cada um por si. Falei, bom, então não era a maneira que eu entendo de se fazer política. Fazer política você faz construindo alianças, avançando em propostas. E neste momento nós lançamos candidatos também e nós tivemos aí uma ampla vitória nos municípios que não têm aí segundo turno, né? Atingimos aí 90% dos municípios. E os municípios que ficaram aí para um embate direto aí com a União Brasil foram os municípios de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, a capital e o maior município do estado. Esses dois foram ocorreram debates extremamente acirrados e que eu estava comentando aqui com a Marina, que eu não esperava, até porque não tinha por que o ex-presidente vir para Goiânia. Foi extremamente deselegante conosco, né? Trouxe para cá ex-ministra, deputado de tudo quanto é estado aqui para Goiânia, tá certo? Enfim, a ex-primeira-dama, ele, quer dizer, transformando o Goiânia como fosse ali um ringue, tá certo? Entre nós que temos a mesma tendência política. É estranho porque deveria estar vendo, vocês estavam comentando aí Fortaleza. Aí sim, era um embate com o PT, eu acho que lá deveria ter a presença dele, com toda a estrutura aí do PL, para fortalecer o candidato dele, mas não aqui em Goiás, até porque eu o apoiei em todas as campanhas dele, não é verdade? Aí, na minha campanha de reeleição, ele lançou um candidato aqui contra mim, eu derrotei no primeiro turno, agora lança um candidato contra o nosso aqui, nós o derrotamos também no segundo turno. Isto mostra que liderar
não é apenas impor candidatura. Eu acho que o PL, a partir de agora, vai refletir mais sobre isso. Eles pensam que simplesmente colocando o número, independe da pessoa que está atrás do número, tá certo? E eles colocam uma pessoa que não tem as qualificações necessárias e a população foi vendo isso. E olha, que aqui, lógico, a tendência do eleitorado de Goiás é uma direita conservadora, sempre foi, é um estado conservador. As pessoas foram vendo também que eles não têm o monopólio da direita conservadora, até porque eu tenho uma vida de 40 anos nessa luta. Quer dizer, ninguém vai dizer para mim o que é que deve ser defender tá certo, a direita conservadora no Brasil, a direita de centro, a centro-direita no Brasil, até porque eu comecei isso há 40 anos. Naquela época era totalmente fora de moda, tá certo, defender direito de propriedade, iniciativa privada, economia de mercado. Naquela época eu sofri, era tido como latifundiário e tudo, aquelas rotulações, demonização completa, porque eu defendia tudo isso. Então, de repente, eu vejo aí uns recém-convertidos querendo dar aula do que seja isso ou aquilo da política. Então, é lógico que prevaleceu aqui, prevaleceu a moderação, o equilíbrio, a competência, a desenvoltura do nosso governo em mostrar exatamente o que se construiu, e o nosso candidato, Sandro Mabel, deu a volta por cima no segundo turno, tá certo? Ganhamos com quase 12 pontos de frente, e na cidade vizinha de Aparecida ganhamos com quase 30 pontos de frente. Isso mostra que realmente o líder ele tem que ouvir a realidade dos estados, ele tem que respeitar as lideranças estaduais, municipais, tá certo? E não é querer simplesmente impor uma candidatura sem que haja uma sintonia, um diálogo, e é assim que se faz. Porque eleição não é simplesmente para competir, você luta para poder com que suas ideias prevaleçam. E essa tese só de lançar candidato e não ter compromisso com ganhar a eleição, isso não dá em nada, tá certo? Isso é simplesmente dividir uma posição política que ela é convergente entre nós e não precisava de ter esse embate aqui na nossa cidade de Goiânia. Isso realmente foi uma deselegância muito grande para conosco.